Olá, diretamente de Dois Córregos, interior de São Paulo, seja bem-vindo, bem-vinda. E olha, no e-mail que está vindo aqui, nós vamos ver uma coisa bem chata, viu, gente? Que é assim, ó. Eu não vou dar spoiler, então não vou contar, porque senão vai perder a graça o começo do e-mail. Mas situações não resolvidas do passado. E aí nós vamos entender por que a pessoa tem tanta variação de humor. Não é por que uma hora tá tão bem, por que outra hora tá lá embaixo, se fecha. Então, será que tem coisas escondidas aí nos porões do seu próprio eu? Vamos acompanhar? Como que eu posso tentar resolver essas situações? Vamos lá? Roda a vinheta. E antes do e-mail de hoje, você que gostaria de saber a diferença entre gravação gratuita, que é esta que vai ao ar no YouTube, e gravação privada, que é compartilhada somente com você, não tem fila de espera, você já recebe a análise do seu caso no outro dia, clique aqui e assista ao vídeo explicativo, ou também aqui na descrição do vídeo tem todas as informações e tem aí também o link, tá, da gravação privada para você assistir o vídeo explicativo, certo? Vamos então ao e-mail dela, que diz assim: Olá, André Massolini, eu preciso de sua ajuda. Não consigo me entender. Penso, repenso e não chego a nenhuma explicação. Sou muito acanhada, tímida, tento me aproximar das pessoas, fazer amizade, ser simpática, risonha, mas é só no começo. Depois me tranco dentro de mim mesma. Sem assunto para conversa, sinto que as pessoas só chegam perto de mim se não tiver outras pessoas para conversar. Me sinto uma bipolar. Olha, minha querida, veja bem. A questão da bipolaridade é uma coisa que as pessoas falam com muita frequência, né? Ah, encontrei alguém hoje, a pessoa estava muito feliz. Encontrei a pessoa amanhã, a pessoa está triste. Eu costumo dizer, ai, gente, Deus me livre, a pessoa é bipolar. Ontem, sabe, veio, me cumprimentou, hoje mal olhou na minha cara. Calma. Primeiro, que né, dar diagnósticos não é a nossa especialidade, não é verdade? Então, a gente precisa tomar cuidado com essas classificações. Pô, ontem, de repente, a pessoa estava num momento muito feliz mesmo. E hoje, talvez ela esteja num momento. Aconteceu alguma coisa, sabe? Que ela ficou realmente transtornada, ficou pensando, a cabeça estava focada naquilo. Então, não significa que a pessoa é bipolar. Significa simplesmente que a pessoa estava em dois momentos específicos quando encontramos com ela, por exemplo. Então a gente tem que tomar cuidado com isso. Essas variações de humor, nem sempre isso é bipolaridade. Eu não sou especialista no assunto, né, de bipolaridade, porém, eu acho que vale a pena levantar esse tipo de reflexão, porque senão a gente se torna uma pessoa muito classificatória. Então, agora, minha querida, se você sente isso, se você sente uma alteração muito grande, então vai ter que procurar um profissional da área para que você possa fazer o acompanhamento, tratamento, né? Tem que ter para que você possa ter qualidade de vida. Sabe? Gente, a gente tem que ter qualidade de vida. Então, infelizmente, às vezes a gente costuma classificar essas doenças, que são doenças psíquicas ou emocionais. Primeiro que as pessoas têm um grande preconceito. Só de falar de doença psíquica, a pessoa já associa com loucura, sabe? E outra, por exemplo, ninguém veria problema em falar o seguinte: nossa, eu não acredito que o fulano que é tão alegre, tão feliz e não sei o que, agora tá com pneumonia. Ninguém falaria isso, falaria, não é? Ninguém colocaria esse espanto no fato da pessoa estar com pneumonia.
Ou seja, não faria essa contraposição, né? Tão alegre, tão feliz, não sei o quê. E agora pegou pneumonia? Por quê que eu estou falando isso? Porque as doenças psíquicas, elas também são doenças, assim como as doenças físicas. Então não é porque uma pessoa é alegre, feliz, papapá, papapá, que amanhã ela não pode desenvolver, não é? Ou estar num processo psíquico, num quadro depressivo, entende? Então, quando a gente entende que, por exemplo, a depressão é uma doença como qualquer outra doença, quando a gente entende que esses transtornos de personalidade, então, precisam de tratamento. Assim como a pneumonia precisou de tratamento, assim como uma gripe precisou, não é? De um tratamento, ainda que tenha sido feito, não é? Através de paliativos, porque a gripe ela tem um ciclo, não é? Mas para eu amenizar os sintomas, até que depois então eu pudesse, o vírus pudesse ir embora, meu corpo pudesse eliminar. Então, as doenças psíquicas, elas também têm que ser encaradas dessa forma. Porque se a gente encarar dessa maneira, vai ficar mais fácil. Porque o grande problema é que o preconceito já começa aqui dentro de nós. Então, eu já não quero encarar que eu estou passando por uma determinada situação, que eu estou com uma dificuldade, né, de maneira na ordem emocional, na ordem psíquica. Então, já vai ter uma barreira. Tem dias que estou sorrindo, cantando, brincando e de repente me fecho. Dá uma tristeza, uma vontade de chorar, ficar sozinha, não ver ninguém, falar com ninguém. Então, minha querida, por isso que eu estou dizendo, tem que procurar ajuda. Porque assim, ó, é uma variação de humor muito grande, não é? E aparentemente sem nenhum motivo. Então, aparentemente, porque às vezes tem determinadas coisas que estão aqui, ó, sabe? Encruadas aqui, escondidas dentro do nosso próprio eu, nos porões do nosso próprio eu. Então, e aí a hora que aquela fumacinha que estava lá no porão começa a se manifestar, nossa, gente, então aquilo ali, não é? Ai, tô sentindo um cheiro estranho, então quer dizer, ai, credo, que não sei o quê. Acabou com o meu apetite. Eu tava ali prestes a comer, né, um banquete, sabe aquelas casas antigas com assoalho, o porão lá embaixo? Então vamos imaginar que tem um bicho morto lá embaixo. Então aqui em cima, né? Fizeram um banquete, a pessoa tá feliz. Ai, que delícia! Ai, fiz nhoque. Ai, fiz lasanha. Ai, fiz não sei o quê. Ai, que delícia, que comida gostosa, não sei o quê. Veio bem. Passou um ventinho lá pelo porão, né? Passou um ventinho, veio, passou pelo assoalho da casa, aquelas casas antigas, né, com assoalho. Saiu aquele cheiro daquele animal. Você fala, ai, que nojo. Ai, então, perdi o apetite, perdi. Ou seja, é mais ou menos assim com essas coisas que estão escondidas dentro do porão do nosso eu. Essas coisas que, né, elas estão paradas aqui dentro, né? Nos porões do nosso eu. Então, pera, calma. Aparentemente não tem motivo para eu ficar assim. Eu estava tão animado, eu estava com apetite, não sei. Aparentemente não tem nada. Então eu preciso procurar um profissional justamente e eu tenho que me abrir com esse profissional. Porque eu conheço gente que vai no psicólogo, por exemplo, ou vai no psiquiatra e não se abre. Mas o que adiantou? Gente, eu tenho que ir para buscar ajuda. Aí eu vou lá e eu falo o que eu acredito que é conveniente eu falar. E aí, né, determinadas coisas eu escondo. Cara, então nem gaste, nem adianta pagar a consulta, nem não vai. Se esse é o princípio, se esse é o propósito, então nem vá. Porque o cara precisa ajudar a destrinchar, precisa tirar esse animal morto daí. Precisa tirar essa situação, senão constantemente vai acontecer isso. Estou dando esse exemplo que pode ser de coisas não resolvidas. Agora, pode ser que seja essa questão da bipolaridade. Aparentemente não tem nada e realmente não tem nada no meu porão, né? Então eu vou ter que tratar porque eu estou tendo uma alteração de humor
muito grande. Me fecho no meu mundo onde só eu sei como é e do meu jeito. Sei que me faz mal, mas não consigo me libertar e correr para a alegria e dizer bem-vinda que sou toda sua. Sou casada há 17 anos, meu casamento é de altos e baixos, conturbado. Dos 11 aos 13 fui abusada por um tio. Ah, tem coisa no porão. Tá vendo? Tá vendo? Tem coisa no porão. Tem bicho morto. Dos 11 aos 13 fui abusada por um tio que me deixou marcas, não sai da minha cabeça. Hoje não suporto carinhos nas orelhas e pescoço. Sinto nojo. Porque, no mínimo, não é? Olha lá, você associa. O seu tio era aquele que vinha e ficava, não é? Começava por aqui, não é? Ai, que nojo, né, gente? Puta merda. Ai, como tem gente sem noção nesse mundo, né? Me defendia com facas e copos e panelas, era um sufoco. Hoje estou com 39 e sempre trabalhei. Penso eu que deveria ser mais cidadã com as pessoas, mais carismática, mas não consigo. Minha querida, é porque você precisa de ajuda profissional para lidar com esse fantasma do passado. Certo? Você precisa. Procure o serviço público, marque consulta com psicólogo, com psiquiatra, se abra, não tenha medo de escancarar o porão. Não tenha medo. Porque a equipe de faxina precisa entrar. Se você não escancara o porão, a equipe de faxina não consegue entrar, não consegue ajudar da maneira como você merece ser ajudada. Certo? Comece esse processo você com você também. Volte no tempo, abrace aquela criança lá, hoje você tem 39, volte no tempo, abrace aquela criança com 11 anos e fala: você não tem culpa. Você não é a culpada. Entende? O cara que foi um escroto, e daí que ele é meu tio, mas foi um escroto. Então quer dizer, e eu não tenho culpa. Eu não tinha os critérios. As outras pessoas não podem ser julgadas a partir disso. Ou seja, era o meu tio, eu confiava. Olha o nó que deu na sua cabeça, né? Na sua cabecinha de quando tinha 11 anos. É uma pessoa que eu confio, é uma pessoa que, não é? Puxa vida, tá aqui na minha casa. É uma pessoa com quem, de repente, você sentia segurança. Então, deu um nó. Agora aquela pessoa que eu sentia segurança é a pessoa que está vindo e está se aproveitando de mim e eu nem estou entendendo o que está acontecendo. Olha, chega a me arrepiar. Então volte no tempo, abrace essa criança, perdoe essa criança, entenda que você não tem a culpa, entenda que naquela época você não tinha os critérios para entender tudo o que estava acontecendo. Coloque, vá começando, você vai precisar de ajuda profissional, mas comece esse exercício você com você mesma também. Né? A gente tem que, às vezes, também, não é só esperar do profissional, a gente tem que se ajudar. E você pode ir se ajudando, né, com esses exercícios que eu estou falando aqui. Essa volta no passado, entendendo que eu não tenho culpa, entendendo, não é, que a minha cabeça naquela época nem sabia o que estava acontecendo, que houve um choque entre o que eu comecei a perceber com o que eu projetava e esperava do meu tio. Então é nessa hora que os fantasmas começam, né? A sujeira começa a ir embora. E aí o seu humor vai se estabilizando. Vai se estabilizando. Né? Você para de projetar nas pessoas isso. Ou seja, talvez você fosse aquela criança super alegre e tal, não sei o quê, e de repente, agora você tem esses momentos, né, no seu subconsciente, que vem também para o seu consciente. Então, quer dizer, você era uma criança alegre e de repente você
foi tomada por uma sensação de raiva. Quer dizer, o que está acontecendo aqui, gente? E agora é mais ou menos assim que você lida com as pessoas. Você projeta nas pessoas o que você vivenciou com o seu tio. Então eu preciso deixar no passado o que é do passado. É nessa hora que a gente se liberta. Inscreva-se, eu fico aqui aguardando a sua inscrição. Curtiu? Dá o seu like, dá o seu joinha, compartilhe com seus amigos, nos seus grupos de WhatsApp, Facebook. Me acompanhe nas redes sociais, coloco muita coisa lá no Instagram, me acompanhe lá. Muito obrigado, beijo no coração e, é claro, um forte abraço.